Pare e observe o dispositivo onde você está lendo ou ouvindo isto. Ele tem um sistema operacional. Sem esse software de base, o hardware mais avançado do mundo é apenas um peso de papel caro de vidro e metal. Ele não processa, não conecta, não executa. Agora, olhe para si mesmo. Você é o hardware biológico mais sofisticado do universo conhecido. Mas a vida, sua conta bancária, seus relacionamentos, sua saúde física, não é o resultado do seu hardware. É o resultado do seu sistema operacional. A grande falácia da autoajuda tradicional é focar no esforço consciente. Tenha força de vontade, dizem eles, pense positivo. Isso é como tentar mover um iceberg empurrando a ponta que está fora da água. É inútil, é exaustivo e é cientificamente falho. A neurociência moderna nos entrega um dado aterrorizante e libertador: apenas 5% da sua atividade cognitiva é consciente. Os outros 95% são subconscientes. Vamos colocar isso em números de processamento de dados para que você entenda a gravidade da situação. Sua mente consciente menos aquela que diz eu quero ser rico, eu vou emagrecer, perde 40 bits de informação por segundo. Sua mente subconsciente, o sistema que roda em segundo plano, processa 40 milhões de bits por segundo. Você está tentando lutar contra um supercomputador quântico usando uma calculadora de bolso. É uma batalha que você perde todos os dias. O subconsciente não é um amigo imaginário ou uma criança interior, ele é um sistema de gravação e reprodução. Ele é um banco de dados de programas instalados, principalmente durante seus primeiros 7 anos de vida. Quando seu cérebro operava em frequências de onda baixa estata, absorvendo tudo sem filtro crítico. Seus pais, professores e a cultura instalaram softwares chamados dinheiro é difícil, você não é bom o suficiente, a vida é luta. E o que o seu supercomputador faz? Ele executa o código. Sem julgamento, sem emoção, sem preconceito. Sei o que eu sou um fracasso? O subconsciente vai vasculhar os 40 milhões de bits de informação por segundo do ambiente para encontrar, filtrar e destacar provas de que você é um fracasso. Ele vai sabotar oportunidades, criar ansiedade na hora errada e fazer você gaguejar na reunião apenas para manter a coerência com o programa instalado. O subconsciente é uma máquina de homeostase. A função dele é manter você vivo e manter você consistente. Para a mente primitiva, o conhecido mesmo que seja doloroso é seguro. O tido mesmo que seja o sucesso é perigoso. Portanto, quando você tenta mudar sua vida usando apenas a mente consciente, os 5%, você aciona um alarme de segurança no sistema operacional. Você tenta sair da zona de conforto e o subconsciente libera cortisol e adrenalina para voltar para o programa padrão. Você sente medo, procrastinação e dúvida. Você acha que é falta de caráter. Não é, é apenas o seu sistema operacional funcionando perfeitamente para protegê-lo da mudança não autorizada. Você tem vivido a vida de um sonâmbulo. Você acorda, escova os dentes com a mesma mão, toma o mesmo café, pega o mesmo caminho, tem os mesmos pensamentos que geram as mesmas emoções e reage do mesmo jeito aos mesmos problemas. Você não está vivendo. Você está executando um loop. Hackear o subconsciente não é mágica. É o processo de ganhar acesso de administrador URES ao sistema para reescrever as linhas de código que estão rodando no piloto automático. A primeira etapa para se tornar o arquiteto neural é a desidentificação. Você precisa parar de dizer eu sou ansioso ou eu sou pobre. Enquanto você usar o verbo ser, você está reivindicando isso como identidade e o subconsciente vai lutar para proteger essa identidade. Comece Observer. Eu estou rodando um programa de ansiedade, eu tenho um software de escassez. Instalado, ao tratar sua mente como uma máquina programável, você remove a culpa e ganha o poder da engenharia. Se um computador tem um vírus, você não o joga no lixo nem grita com ele. Você instala um antivírus, você formata.
Você reprograma, você não é o programa. Você é o programador que esqueceu a senha de acesso. Neste guia, vamos recuperar essa senha. Vamos aprender a linguagem de máquina do cérebro, que não é feita de palavras lógicas, mas de imagens e emoções. Vamos aprender a baixar a frequência cerebral para entrar no modo de edição. A era de lutar contra si mesmo acabou. A era da engenharia mental começou. Encerre este capítulo com este protocolo de comando. Eu não sou meus pensamentos, sou o observador deles. Concorrer com 95% da minha vida é gerada por programas automáticos. Eu separo minha identidade do meu software. Eu tenho permissão de administrador para reescrever meu código. Eu estou acordando do loop. Capítulo 2 - o guardião do portão, hackeando o sistema de ativação. Reticular SA, rua-se o subconsciente é o disco rígido com capacidade infinita. O SER, rua sistema de ativação reticular é o motor de busca, o Google do seu cérebro. Localizado na base do tronco cerebral, este feixe de nervos do tamanho do seu dedo mindinho é o filtro mais poderoso da biologia humana. E entender como ele funciona é a chave para manipular a sua percepção da realidade. A cada segundo, seus sentidos são bombardeados por bilhões de bits de dados. Sons, luzes, cheiros, sensações táteis, variações de temperatura. Se o seu cérebro consciente tivesse que processar tudo isso simultaneamente, ele fundiria. Você entraria em colapso. A função do SA rua é a filtragem. Ele atua como um porteiro de boate extremamente rigoroso. Ele decide o que entra na sua consciência e o que é ignorado e descartado como ruído de fundo. Mas aqui está o segredo de $1 milhão, como o SA rua decide o que é importante. Ele decide com base no que você foca e no que você acredita. Lembra-se da última vez que você decidiu comprar um modelo específico de carro? De repente, você começou a ver aquele carro em toda parte. Na estrada, no estacionamento, na transmissão vertical, os carros sempre estiveram lá. Sim. Seus olhos os viam antes, fisicamente, sim. Mas o seu S, a rua os bloqueava porque eles não eram importantes. No momento em que você colocou foco e desejo neles, você reprogramou o filtro. O SEN, rua recebeu a ordem. Este carro é importante, mostre-me. Isso é o que chamamos de viés de confirmação na psicologia, mas biologicamente é a função do SA-rua agora. Aplique isso ao sucesso e ao fracasso. Se a sua crença central, o programa do capítulo 1 é o mundo é um lugar hostil e ninguém é confiável. O seu S, a rua vai escanear a realidade procurando provas disso. Você vai entrar em uma sala cheia de 100 pessoas maravilhosas e um toque. O seu S, rua vai ignorar as 100 pessoas boas e vai dar um zoom imediato na pessoa tóxica. Ele vai destacar o tom de voz dela, a expressão facial dela. E você vai dizer, viu? Eu estava certo. Ninguém presta. Você não estava certo. Você estava filtrado. Você estava cego para a oportunidade hipersensível à ameaça. O SA, rua é uma máquina de provar que você está certo. Ele não se importa se a crença é útil ou destrutiva. Ele se importa apenas com a congruência. Hackear o SA, rua significa mudar os parâmetros de busca. Muitas pessoas tentam usar afirmações positivas e falham. Elas dizem eu sou rico por 5 mil, mas passam as outras 23 horas e 55 minutos focadas nas contas, na falta, no preço da gasolina. OSAR obedece à frequência e à intensidade do foco predominante. O filtro continua configurado para a escassez. Para reprogramar o guardião do portão, você precisa dar a ele novas coordenadas de GPS com precisão e emoção. O cérebro não processa a negativa. Se eu disser não pense em um elefante rosa, o que você vê? Um elefante rosa. Se você diz ao seu rua, não quero mais dívidas, ele foca em dívidas e ele vai encontrar mais delas. Você deve orientar o rua.
para o que você quer, não para o que você teme. Eu vejo oportunidades de lucro, eu encontro pessoas de valor quando você começa a visualizar seus objetivos como já realizados, técnica que aprofundaremos mais tarde. Você está ensinando o Sa-Rua que aquilo é importante. De repente, você começa a ouvir conversas que antes ignoraria. Você nota um livro na prateleira que contém a resposta que precisava. Você vê uma oportunidade de investimento onde outros veem crise. Isso não é mágica. Não é lei da atração no sentido místico de que o universo mudou. Você mudou, o seu filtro mudou. As oportunidades sempre estiveram lá, mas você estava cego para elas porque seu Sa-Rua estava programado para a mediocridade. O mundo que você vê não é o mundo, é o mundo que o seu Sa-Rua permite que você veja. Se você quer mudar sua realidade, pare de tentar mudar o mundo lá fora e comece a reconfigurar o filtro aqui dentro. Limpe as lentes. Diga ao porteiro para deixar entrar a abundância e barrar a escassez. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: eu comando meu foco, portanto comando a minha percepção. O meu Sa-Rua agora busca incansavelmente oportunidades e soluções. Eu deleto o filtro da vitimização. O mundo está cheio de recursos e meus olhos estão abertos para eles. Eu vejo o que eu escolho ver. Capítulo 3 - a lei de Hebb, neuroplasticidade e a biologia do hábito. Você entendeu os softwares? Conte o filtro Sa-Rua. Agora, vamos falar sobre o hardware, a fiação física do seu cérebro. Durante séculos, a ciência acreditou que o cérebro adulto era imutável, que você nascia com uma certa quantidade de neurônios e, ao longo da vida, eles apenas morriam. E o seu burro, ansioso ou sem talento, essa era a sua sentença biológica vitalícia. Essa era a maior mentira da biologia. A descoberta da neuroplasticidade mudou tudo. O seu cérebro não é feito de pedra. É feito de argila viva. Ele está constantemente se remodelando, criando novas conexões e desfazendo outras, desde o dia em que você nasce até o dia em que morre. O princípio fundamental que rege essa mudança foi descrito pelo neurocientista Donald Hebb em 1949 e é conhecido como a lei de Hebb Neurons Fire Together. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Imagine o seu cérebro como uma floresta densa e virgem. Quando você tem um pensamento pela primeira vez, ou executa uma ação nova como aprender a dirigir, é como caminhar por essa floresta abrindo caminho com um facão. É difícil, é lento. Exige muita energia consciente. Mas, se você percorre esse mesmo caminho no dia seguinte, a trilha já está um pouco marcada. Se você caminha por lá todos os dias, o mato morre. A terra batida aparece. Com o tempo, aquela trilha difícil se transforma em uma estrada de terra. Depois, em uma estrada asfaltada. E, finalmente, em uma superrodovia neural. Uma vez que se torna uma superrodovia, o tráfego, o pensamento ou hábito flui por lá automaticamente, sem esforço, a 300 km por hora. Isso é um hábito. Bailote, um hábito é apenas uma conexão sináptica que foi reforçada pela repetição e mielinizada. Revestida por uma bainha de mielina que isola o nervo e acelera a transmissão elétrica. Agora, olhe para os seus hábitos negativos, a reclamação, a procrastinação, o medo, a autocrítica. Eles não são quem você é. Eles são simplesmente superrodovias neurais que você construiu através de anos de repetição inconsciente. Você disparou esses neurônios juntos tantas vezes que eles se fundiram em um cabo de aço. A boa notícia da neuroplasticidade é o corolário da lei de Hebb Neuron, apartamento neurônios que disparam separadamente, desconectam-se. Se você para de usar a superrodovia, o mato cresce de volta. Isso é chamado de poda sináptica. Reprogramar a mente é um processo biológico de construção e destruição. Você precisa construir novas estradas, novos pensamentos, novos comportamentos e, simultaneamente,
Deixar as velhas estradas abandonadas para que desapareçam. Isso explica por que a mudança é tão difícil no início. Quando você tenta pensar positivo depois de 20 anos de negatividade, você está tentando desviar o tráfego de uma superrodovia de alta velocidade para uma trilha no meio do mato cheia de espinhos. O seu cérebro, que quer economizar energia, grita: não. Volte para a rodovia. É mais fácil. Essa resistência que você sente não é fraqueza. É biologia, é o atrito da neurogênese. Para vencer, você precisa de repetição e intensidade. Não basta pensar no novo, caminhe uma vez. Você tem que caminhar por ele repetidamente, até que a grama se abaixe e a estrada se forme. Você é um engenheiro de estradas. Cada vez que você resiste a um impulso antigo, você enfraquece a velha conexão. Cada vez que você escolhe a nova ação, você deposita mielina na nova conexão. Não espere que seja fácil. O desconforto da mudança é, literalmente, a sensação de neurônios morrendo e outros nascendo. O desconforto é a evidência de que a reprogramação está acontecendo. Se não for desconfortável, você não está mudando. Você está apenas passeando na velha rodovia. Abrace a neuroplasticidade. O seu cérebro é argila nas suas mãos. Pare de reclamar da forma que ele tem hoje e comece a moldar a forma que ele terá amanhã. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: meu cérebro é flexível e adaptável. Eu sou o jardineiro da minha própria mente. Podo o que é velho e rego o que é novo. O desconforto é o sinal de crescimento neural. Eu construo superrodovias de sucesso através da repetição. O que eu não uso, eu perco. O que eu foco, eu fortaleço. Capítulo 4 menos a química da emoção, como quebrar o vício em cortisol. Você aprendeu sobre a fiação neural, lei de Hebb. Agora, precisamos falar sobre o combustível que corre nessa fiação. Precisamos falar sobre a química da emoção. A maioria das pessoas acredita que as emoções são experiências etéreas, espirituais ou puramente psicológicas. Eu estou triste, eu estou com raiva. Elas tratam isso como estados de alma. Do ponto de vista da neurociência, isso é impreciso. Emoções são assinaturas químicas. Quando você tem um pensamento, digamos, um pensamento de raiva sobre um colega de trabalho, o seu cérebro, especificamente o hipotálamo, sintetiza substâncias químicas chamadas neuropeptídeos. Esses mensageiros químicos são liberados na corrente sanguínea e viajam para todas as células do seu corpo. Suas células têm receptores na membrana externa. Quando esses peptídeos de raiva se encaixam nos receptores, eles alteram a estrutura da célula. Eles mudam a expressão do DNA. O seu corpo, literalmente, sente o que a sua mente pensou, o pensamento se torna matéria. Aqui está o perigo oculto: o corpo vicia nessas substâncias químicas. Assim como um viciado em heroína precisa da droga para se sentir normal, o seu corpo pode se viciar no cortisol, o hormônio do estresse, na adrenalina, medo, luta ou nas substâncias químicas associadas à vitimização e ao sofrimento. Se você passou os últimos 10 anos vivendo em estado de ansiedade ou raiva, suas células se adaptaram a esse banho químico. Elas desenvolveram mais receptores para o estresse e menos para a alegria. O seu normal biológico é o estresse. É por isso que a mudança é tão brutalmente difícil. Quando você decide, conscientemente, os 5%, que vai ser uma pessoa calma e positiva, você para de fornecer a droga, os peptídeos de raiva para o corpo. O corpo entra em abstinência química. As células, famintas pela dose habitual de cortisol, enviam um sinal de emergência para o cérebro. Os níveis de estresse estão baixos. Precisamos de mais, crie um problema agora. E o cérebro subconsciente obedece. De repente, você começa a lembrar de uma briga antiga. Você começa a se preocupar com algo que não aconteceu. Você se irrita com o trânsito.
Por quê? Não porque o trânsito está pior, mas porque o seu corpo está manipulando a sua mente para gerar o pensamento que libera a química que ele deseja. Voca está tendo um dia ruim. Você está tendo uma crise de abstinência. A maioria das pessoas falha na reprogramação mental porque subestima a fisiologia. Elas acham que é uma batalha de vontade, quando na verdade é uma batalha de desintoxicação. O corpo se tornou a mente. O servo-corpo assumiu o controle do mestre-mente. Para hackear esse sistema, você precisa entender o conceito de período refratário. É o tempo que leva para o seu corpo metabolizar e limpar a química de uma emoção após o estímulo inicial. Se você não realimentar a emoção com novos pensamentos cíclicos, a química se dissipa em minutos ou horas. Mas se você continua ruminando, você mantém o banho químico ativo por dias, meses, anos. Isso se torna um temperamento. E depois, um traço de personalidade. O protocolo para quebrar o vício é a interrupção de padrão. Quando você sentir a onda de raiva ou medo subindo, reconheça, isso é o meu corpo pedindo a dose dele. Não julgue, não se identifique. Não diga, eu estou com raiva. Diga, meu corpo está processando uma descarga de cortisol, respire, a respiração muda a química. Recuse-se a pensar o pensamento que o corpo está pedindo, prive o vício. Com o tempo, assim como as células se adaptaram ao estresse, elas se adaptarão à paz. Elas farão o downregulation diminuição dos receptores de estresse e o upregulation aumento dos receptores de serotonina e dopamina. Você está literalmente reconfigurando a estrutura celular do seu ser para suportar a felicidade. O sucesso exige uma biologia que possa sustentá-lo. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: eu comando a minha química, meu corpo não comanda a minha mente. Eu identifico emoções negativas como vício químico e as deixo passar. Eu estou desintoxicando minhas células do passado. Eu escolho pensamentos que geram saúde e vitalidade. Eu sou o mestre do meu estado interior. Capítulo 5 menos o estado teta, a porta dos fundos para o administrador do sistema. Muitos tentam reprogramar a mente lendo livros, ouvindo palestras ou repetindo afirmações enquanto dirigem ou trabalham, e falham miseravelmente. Por quê? Porque estão tentando instalar um novo software enquanto o firewall está ligado e bloqueando todas as entradas. Para hackear o sistema, você precisa entender as ondas cerebrais. A atividade elétrica do seu cérebro muda de frequência dependendo do seu estado de consciência. Beta alta frequência é onde você está agora. Alerta. Lógico. Analítico, talvez um pouco estressado. O vigia do portão mente crítica está totalmente ativo. Tentar reprogramar o subconsciente em beta é como tentar falar com alguém através de uma parede de vidro à prova de som. A informação bate e volta. Alfa média frequência, um estado de relaxamento leve. Imaginação, devaneio. A parede de vidro começa a abrir janelas. Tata baixa frequência. Aqui está o segredo. Este é o estado de relaxamento profundo, meditação, hipnose e o limiar do sono. Em tenta, a mente analítica, o vigia adormece, mas a consciência permanece. O firewall cai, o acesso de administrador está liberado. Delta frequência mínima, sono profundo, reparação física, inconsciência. As crianças de 0 a 7 anos vivem predominantemente em teta. É por isso que elas aprendem tão rápido e é por isso que elas aceitam tudo o que dizem como verdade absoluta. Elas não têm o filtro analítico. Elas estão em modo de download constante. Seus programas limitantes dinheiro é sujo, você é burro foram instalados em teta quando você era criança. Para desinstalar, você deve voltar a teta. Você não pode reescrever o código em beta. Dizer eu sou rico enquanto está estressado no trânsito beta cria um conflito. Sua mente analítica diz imediatamente, não, você não é. Olha essa conta vencida. A afirmação é rejeitada como spam. Mas, se você baixar sua frequência para teta,
A mente analítica não está lá para rebater. A nova informação entra direto no disco rígido e é aceita como verdade. Como acessar o estado Theta voluntariamente? Existem duas janelas naturais que se abrem todos os dias. Hipnagogia, o momento logo antes de você adormecer. Hipnopompia, o momento logo depois que você acorda, antes de começar a pensar nos problemas do dia. Nestes momentos, a sua biologia está transitando de beta para alfa, teta para delta e vice-versa. O arquiteto neural usa essas janelas sagradas. Não pegue o celular ao acordar. Isso joga seu cérebro direto para beta e reativa o estresse. Fique no escuro. Mantenha os olhos fechados. E nesse estado sonolento, comece a rodar o seu novo programa. Visualize o sucesso. Sinta a emoção do objetivo cumprido. Repita suas novas verdades. Neste estado, o subconsciente é esponjoso e permeável. O que você plantar em teta crescerá em beta. A meditação também é uma ferramenta tecnológica para induzir teta sob comando. Não é uma prática espiritual no sentido religioso. É uma prática de controle de frequência. É aprender a desacelerar a turbina mental para permitir a manutenção do sistema. Se você quer mudar rápido, pare de lutar contra o porteiro. Espere ele dormir tarde e entre pela porta da frente. Encerre este capítulo com este protocolo de comando. Eu utilizo as janelas de teta para acessar meu código-fonte. Meus momentos de despertar e adormecer são sagrados para programação. Eu bipasso a resistência crítica relaxando meu corpo e mente. Em teta, minha imaginação se torna minha realidade instalada. Eu sou o programador silencioso do meu destino. Capítulo 6 - A farmácia interna. O efeito placebo como ferramenta de performance. A ciência médica conhece um fenômeno que, por décadas, foi tratado como uma variável incômoda nos testes de medicamentos, o efeito placebo. Você dá a um paciente uma pílula de açúcar, diz a ele com autoridade que é um remédio poderoso para a dor e o que acontece? A dor passa. Não porque o açúcar cura, mas porque a crença do paciente ativou a sua farmácia interna. Ao acreditar na cura, o cérebro do paciente produziu endorfinas e envefalinas, analgésicos naturais centenas de vezes mais potentes que a morfina, exatamente na dosagem correta. Isso prova um fato biológico irrefutável. Você possui dentro de si a capacidade de sintetizar qualquer substância química que o seu corpo precisa, apenas com o poder do pensamento e da expectativa. O efeito placebo não é coisa da sua cabeça no sentido de ser falso. É coisa da sua cabeça no sentido de que a sua mente comandou a sua matéria. É a prova definitiva da capacidade do software de alterar o hardware. Agora, considere o oposto, o efeito nocebo. Se lhe disserem que você vai morrer em 3 meses e você acreditar nisso profundamente, seu corpo pode começar a desligar, mesmo que você não tenha doença terminal. O medo e a crença negativa podem matar. Como arquiteto neural, você deve deixar de ser o paciente passivo e torna-se o farmacêutico ativo. Você está tomando placebos ou nocebos todos os dias sem saber. Quando eu sempre fico doente nessa época do ano, isso é um comando nocebo. Você está ordenando ao seu sistema imunológico que baixe a guarda. Convoca-te ao trabalho melhor sob pressão, isso é um comando placebo. Você está ordenando a liberação de foco e adrenalina. A sociedade vende a ideia de que a cura e a solução vêm de fora da pílula, do médico, do guru, da economia. A neurociência do placebo prova que a solução vem da sugestão aceita. Para hackear sua performance, você deve aprender a autoprescrição. Você deve criar rituais que atuem como gatilhos de placebo. Por exemplo, quando eu tomo este café, meu foco dobra. Se você repetir isso com convicção e consistência, seu cérebro vai associar o sabor do café à liberação de dopamina e acetilcolina a foco. O café se torna o placebo além da cafeína real.
Você pode usar o placebo para a confiança. Vista uma determinada roupa e diga, quando uso isso, sou invencível em negociações, o seu subconsciente, que adora rituais e símbolos, vai alinhar sua postura. Voz e microexpressões para corresponder à crença. Não espere que uma pílula mágica venha consertar sua vida, você é a pílula. Sua crença é o princípio ativo. A crença não é apenas um pensamento. É uma instrução biológica. A dúvida é um vírus, a certeza é a cura. Use a sua farmácia interna. O estoque é infinito e está aberto 24 por dia. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: eu sou o farmacêutico da minha própria biologia. Minhas crenças se tornam biologia instantânea. Eu rejeito sugestões de doença e fracasso nocebo. Eu prescrevo para mim mesmo confiança, saúde e genialidade. O poder de curar e criar está dentro de mim. Capítulo 7 menos o ensaio mental. A diferença entre visualização e simulação neural. Muitas pessoas confundem visualização com sonhar acordado. Elas fecham os olhos, imaginam-se ricas ou saudáveis por alguns segundos, como quem assiste a um trailer de filme, e depois voltam para a realidade frustrante. Isso é entretenimento mental, isso não muda a biologia. O arquiteto neural não visualiza. Ele executa uma simulação neural. A neurociência descobriu um mecanismo fascinante através de estudos com ressonância magnética funcional fMRI. O cérebro não sabe distinguir com precisão entre uma experiência física real e uma experiência imaginada com alta fidelidade sensorial. Quando você levanta a mão direita, uma área específica do seu córtex motor se ilumina no exame. Quando você fecha os olhos e apenas imagina vividamente que está levantando a mão direita, a mesma área se ilumina. Isso significa que você pode criar novos circuitos neurais lei de Hebb sem mover um músculo. Você pode instalar o hardware do sucesso antes que o sucesso aconteça no mundo físico. Isso é o que os atletas olímpicos de elite fazem. Eles não apenas pensam na corrida, eles sentem a textura da pista sob os pés, o cheiro do estádio, o som do tiro de largada, a contração específica dos quadríceps. Eles rodam a simulação tantas vezes que, quando a corrida real acontece, para o cérebro deles, aquilo é apenas uma memória sendo revisitada. O corpo já sabe o que fazer porque já viveu aquilo 1000 vezes. A simulação neural exige dois componentes que a visualização amadora ignora: associação e multissensorialidade. A associação primeira pessoa, a maioria das pessoas visualiza dissociada, ou seja, elas se veem numa tela de cinema, como se estivessem fora do corpo olhando para si mesmas. Isso diz ao cérebro: isso é um filme, não sou eu. Para hackear o sistema, você deve estar associado. Você deve ver através dos seus próprios olhos. Você não vê o seu rosto. Você vê as suas mãos, o ambiente ao redor. Você está dentro da simulação. Multissensorialidade, o cérebro primitivo é sensorial. Uma imagem sozinha é fraca, mas uma imagem com som, cheiro, tato e emoção é um registro de realidade. Se você simula uma promoção no trabalho, não veja apenas o novo escritório. Sinta o peso da caneta na mão ao assinar o contrato. Sinta o cheiro do café na sala de reuniões. Ouça o tom de voz exato do seu chefe. Sinta a temperatura do ar condicionado. Quanto mais dados sensoriais você inserir na simulação, mais o seu Rua Sistema de Ativação Reticular classifica aquilo como realidade importante. Mas o segredo final da simulação neural é a assinatura emocional. Um pensamento é a linguagem do cérebro. Um sentimento é a linguagem do corpo. Se você simula o sucesso na mente, mas seu corpo está sentindo a ansiedade da falta, o sinal é incoerente. O subconsciente rejeita a instalação. Você deve produzir a química da gratidão e da celebração durante a simulação. Você deve ensinar ao seu corpo,
como é a sensação daquele futuro? O arquiteto neural faz isso diariamente. Ele acorda e, antes de enfrentar o mundo, ele roda a simulação do dia perfeito. Ele ensaia as reações difíceis. Ele ensaia a confiança. Quando o momento real chega, ele não precisa tentar ser confiante. A confiança já é o programa padrão instalado através de repetição simulada. Pare de assistir a sua vida na tela da mente. Ana, viva o futuro agora. Engane o seu cérebro para o seu próprio bem. A plasticidade neural não espera a realidade mudar. Ela muda a realidade para se adequar ao mapa interno. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: eu não sonho. Eu simulo realidades futuras. Meu cérebro aceita minha imaginação vívida como fato. Eu vivo em primeira pessoa, sentindo cada detalhe. Eu ensino ao meu corpo a química do sucesso antes que ele aconteça. Minha mente é o laboratório onde meu futuro é construído. Capítulo 8 - Coerência cardíaca. Sincronizando o processador central e o periférico durante séculos, acreditamos que o cérebro encéfalo era o único comandante do corpo. A neurocardiologia moderna demoliu essa ideia. O seu coração não é apenas uma bomba mecânica. Ele é um segundo cérebro. O coração possui seu próprio sistema nervoso intrínseco, composto por cerca de 40 mil neurônios sensoriais. Ele tem memória de curto e longo prazo. Ele processa informações independentemente do cérebro craniano. E, o mais importante, ele envia mais informações para o cérebro do que o cérebro envia para ele. Existe uma via de comunicação constante de mão dupla através do nervo vago e da coluna vertebral. O estado do seu coração dita a qualidade do processamento do seu cérebro. Aqui entra o conceito de variabilidade da frequência cardíaca VFC e coerência. Quando você está estressado, com raiva ou ansioso, o ritmo do seu coração se torna irregular, caótico e desordenado. Imagine um gráfico cheio de picos agudos e vales imprevisíveis. Isso é incoerência. Nesse estado, o coração envia um sinal de caos para o cérebro. O que o cérebro faz? Ele inibe o córtex frontal, área da decisão inteligente, foco e criatividade. Você fica, literalmente, mais burro. O acesso à sua inteligência superior é bloqueado para favorecer reações primitivas de luta ou fuga. Por outro lado, quando você sente gratidão, compaixão ou calma, o ritmo cardíaco torna-se suave, ordenado e senoidal como ondas perfeitas do mar. Isso é coerência cardíaca. Na coerência, o coração envia um sinal de segurança e eficiência para o cérebro. O córtex pré-frontal é ativado. A criatividade dispara, a intuição se aguça. O sistema imunológico se fortalece, a imunoglobulina aumenta significativamente. Você não pode hackear o subconsciente se o seu processador periférico, coração, estiver gritando perigo. Para o processador central cérebro, como induzir a coerência cardíaca voluntariamente? Não basta pensar em calma. Você precisa usar a fisiologia para hackear a psicologia? Foco no coração, desloque sua atenção da mente-cabeça para a área física do coração-peito. Onde a atenção vai, a energia flui. Respiração rítmica. Respire um pouco mais devagar e mais profundamente do que o normal. O ritmo ideal para a maioria dos humanos é de 5 segundos inspirando e 5 exhalando. Isso cria uma frequência de ressonância de 0,1 Hz no sistema cardiovascular, sincronizando o coração, pulmões e cérebro. Ativação emocional. Enquanto respira, evoque deliberadamente um sentimento regenerador. Gratidão, apreço, cuidado. Lembre-se de um momento em que se sentiu amado ou realizado. Não apenas pense na memória, sinta a emoção no peito. Fazer isso por apenas 3 minutos reinicia o sistema nervoso autônomo. Você sai do simpático estresse e ativa o parasimpático regeneração. Além disso, o coração gera o maior campo eletromagnético do corpo humano,
mensurável a metros de distância. Quando você está em coerência, esse campo se torna organizado. Você começa a transmitir um sinal de ordem para o ambiente e para as pessoas ao seu redor. É por isso que algumas pessoas iluminam uma sala apenas entrando nela. Elas estão transmitindo coerência. Sincronize seus processadores. Quando o coração e o cérebro trabalham juntos, o ruído interno desaparece e a programação do sucesso encontra um caminho livre. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: meu coração é um centro de inteligência e poder. Eu sincronizo meu ritmo cardíaco para desbloquear meu gênio cerebral. A respiração é o controle remoto do meu sistema nervoso. Eu substituo o caos do estresse pela ordem da coerência. Eu transmito um sinal eletromagnético de paz e poder. Capítulo 9 menos epigenética. Como o ambiente reescreve seu código genético. Eu sou assim porque é genético. Minha família tem histórico de fracasso, doença. Esta é a desculpa final, a carta de vitimização biológica. E a ciência moderna acabou de rasgá-la. Vivemos sob o dogma do determinismo genético, a ideia de que seus genes são o seu destino. Um roteiro imutável que você herdou e deve obedecer. A página acima da genética provou que isso é falso. Os seus genes não são o arquiteto. Eles são apenas a planta baixa blueprint. E uma planta baixa não constrói a casa sozinha. Ela precisa de um empreiteiro que leia a planta e decida o que construir e o que ignorar. Quem é o empreiteiro? O ambiente. E para as suas células, o ambiente é a química do seu sangue. E o que controla a química do seu sangue? A sua percepção e os seus pensamentos. Bruce Lipton, biólogo celular pioneiro, demonstrou que a membrana da célula é o verdadeiro cérebro da célula. Ela lê os sinais do ambiente, hormônios, nutrientes, fatores de estresse e envia mensagens para o núcleo. Onde está o DNA? Dependendo do sinal que chega. O DNA pode ligar, expressar ou desligar, silenciar certos genes. Você pode ter o gene para uma doença grave, mas se você criar um ambiente interno de saúde, baixa inflamação e baixa química de estresse, esse gene pode permanecer silenciado, desativado por toda a sua vida. Ele é um livro na biblioteca que nunca foi aberto. Por outro lado, você pode ter genes saudáveis. Mas se viver em um estado crônico de medo e vitimização, banho químico de cortisol, você pode ativar genes de doença que estavam adormecidos. Isso significa que você não é vítima da sua herança. Você é o mestre da sua expressão genética. Cada pensamento que você pensa, cada alimento que você come, cada ambiente que você frequenta, está enviando sinais para o seu genoma. Você está reescrevendo o seu código biológico em tempo real. O arquiteto neural entende que a reprogramação mental é, em última análise, uma reprogramação biológica. Se você quer mudar sua vida, você precisa mudar o sinal que você envia para as suas células. Sinais do medo, raiva, ódio preparam as células para morte ou defesa. Sinais de crescimento, amor, alegria, propósito preparam as células para a evolução e reparação. A epigenética devolve o poder para as suas mãos. Você não herdou uma sentença. Você herdou um banco de dados de possibilidades. Cabe a você, através do controle da sua mente e do seu estilo de vida, escolher quais arquivos serão executados. Pare de culpar seus pais, seus avós ou sua biologia. O código está aí, mas o dedo que aperta o enter é o seu. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: meus genes são possibilidades, não destinos. Eu sou o comandante da minha expressão genética. Meus pensamentos sinalizam saúde e vitalidade para minhas células. Eu crio um ambiente interno onde apenas a excelência floresce. Eu reescrevo minha biologia através da minha consciência. Capítulo 10 menos o algoritmo da gratidão, a ciência da antecipação positiva, gratidão. A palavra foi sequestrada pela cultura pop e transformada em um clichê de cartões de felicitações e posts superficiais de redes sociais.
Mas, para o arquiteto neural, a gratidão não é uma etiqueta social. É um algoritmo de alto desempenho. Do ponto de vista neurobiológico, a gratidão é o estado metabólico supremo da recepção. Pense na função primária do seu cérebro, sobrevivência. Survivor. O cérebro evoluiu para ser uma máquina de previsão de ameaças. Ele tem um viés de negatividade. É muito mais importante para a sobrevivência notar um tigre no arbusto do que notar uma bela flor. Por isso, seu padrão de fábrica é escanear o ambiente procurando o que está errado, o que falta, o que é perigoso. Isso gera um loop de feedback de escassez e estresse, o cortisol sobe. A visão de túnel se instala. Você perde a capacidade de ver recursos e oportunidades. A gratidão é o código que inverte esse viés. Quando você pratica a gratidão ativa, não apenas dizer obrigado, mas sentir visceralmente a apreciação por algo. Você dispara uma cascata de neurotransmissores dopamina, humor e oxitocina conexão. Mas o hack vai mais fundo. A gratidão é a assinatura emocional de que o evento já aconteceu. Você só agradece depois de receber algo, certo? No modelo tradicional. Portanto, quando você induz o sentimento de gratidão no seu corpo, mesmo que o evento físico ainda não tenha ocorrido, você está enviando um sinal poderoso para o subconsciente, o desejo já foi realizado, o subconsciente, que não distingue o real do imaginado, aceita esse sinal. Ele relaxa a vigilância da escassez. Ele começa a reconfigurar o SAR, Rua Sistema de Ativação Reticular, para encontrar mais daquilo que gerou a gratidão. Se você foca no que falta, você treina seu cérebro para ser um especialista em identificar falta. Se você foca no que tem gratidão, você treina seu cérebro para ser um especialista em identificar recursos. Isso é o que chamo de ciência da antecipação positiva. A ansiedade é a antecipação negativa. Você está ensaiando o fracasso mentalmente e sentindo a dor antecipadamente. A gratidão projetada é a antecipação positiva. Você está ensaiando o sucesso e sentindo a recompensa antecipadamente. Estudos de neuroplasticidade mostram que praticar a gratidão por apenas 5 minutos diários aumenta a densidade de matéria cinzenta no córtex cingulado anterior, relacionado à empatia e regulação emocional, e no hipotálamo, que regula o estresse. Como aplicar o algoritmo, o inventário diário? Não faça uma lista mental rápida, escreva. A escrita conecta a atividade motora ao processamento cognitivo. Liste 3 coisas simples: o café quente, o teto sobre a cabeça, o ar nos pulmões. Sinta a textura da realidade desses itens. A gratidão futura. Aqui está o hack avançado. Agradeça pelo que você vai criar como se já estivesse aqui. Eu sou tão grato pela minha saúde vibrante. Eu sou grato pela liberdade financeira que agora possuo. Sinta a emoção do feito. Isso cria uma dissonância cognitiva construtiva. Sua mente consciente vê a realidade atual, mas seu corpo sente a realidade futura. Para resolver essa dissonância, o subconsciente começa a trabalhar freneticamente para alinhar a realidade externa com o sentimento interno. A gratidão não é passividade. É uma forma agressiva de magnetismo neural. Ela muda a sua frequência de transmissão de eu preciso falta para eu tenho abundância. E no universo da mente, semelhante atrai semelhante. Encerre este capítulo com este protocolo de comando. Eu inverto o viés de negatividade do meu cérebro. A gratidão é o sinal de que minha conquista já é real. Eu treino minha mente para caçar recursos e bênçãos. Minha química interna é de abundância e recebimento. Eu agradeço antes de ver, e porque agradeço, eu vejo. Capítulo 11 menos o loop da identidade cibernética e a autoimagem. Você pode ter as melhores metas, a melhor disciplina e as melhores intenções. Mas se a sua autoimagem não estiver alinhada com seus objetivos, você vai falhar, ponto final. Esta é a lei da psicocibernética.
termo cunhado pelo cirurgião plástico Maxwell Maltz na década de 1960. Que percebeu algo estranho, ele podia consertar o rosto de uma pessoa removendo uma cicatriz horrível, mas a pessoa continuava agindo e sentir como se ainda fosse feia ou indigna. A mudança física não alterou a imagem interna. O seu cérebro funciona como um servomecanismo, um sistema de busca de alvos guiado por um termostato interno. Imagine o termostato de um ar-condicionado. Você o define para 20 graus. Se a temperatura da sala subir para 25 graus, digamos, você ganha muito dinheiro rápido. Ou começa uma dieta incrível, o termostato detecta o erro. O que ele faz? Ele liga o sistema de resfriamento auto-sabotagem para trazer a temperatura de volta para 20 graus. Se a temperatura cair para 15 graus, você perde dinheiro. Ele liga o aquecedor para voltar aos 20. A temperatura de 20 graus é a sua identidade ou autoimagem. É a zona onde você acredita subconscientemente que pertence. Se a sua autoimagem é a de alguém que luta para pagar as contas, não importa quanto dinheiro você ganhe. Seu subconsciente encontrará uma maneira criativa e inevitável de se livrar dele carro quebra. Investimento ruim gaste para trazê-lo de volta à sua zona de conforto financeira de escassez. Por que ele faz isso? Porque para o sistema nervoso, incongruência é ameaça. Agir de forma diferente de quem você pensa que é gera dissonância cognitiva e estresse. O cérebro trabalha para eliminar a dissonância. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados à temperatura da sala através da força de vontade. Elas lutam contra o termostato. Elas seguram a dieta na força do braço. Mas a força de vontade é uma bateria pequena. Ela acaba. Quando ela acaba, o termostato vence. A identidade vence sempre. Para hackear o sistema, você não deve lutar para aquecer a sala. Você deve mudar a configuração do termostato. Você precisa alterar a sua identidade. Como se faz isso? Você deve parar de dizer eu estou tentando parar de fumar e começar a dizer e visualizar eu não sou um fumante. Há uma diferença abismal. Você deve parar de dizer eu quero ser rico e assumir a identidade de eu sou um investidor, criador de riqueza. O arquiteto neural usa a simulação neural capítulo 7 para construir memórias de uma nova identidade. O cérebro não sabe a diferença. Se você ensaia mentalmente ser uma pessoa confiante, disciplinada e próspera repetidamente, você está recalibrando o termostato. Você começa a se sentir estranho quando não vai à academia, em vez de se sentir estranho quando vai. Você se sente desconfortável quando está sem dinheiro, e seu cérebro liga o aquecedor ideias criativas para corrigir isso automaticamente. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. A função suprema do subconsciente é fazer com que o seu comportamento corresponda à sua definição de si mesmo. Reescreva a definição, atualize o avatar. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: eu não luto contra resultados. Eu altero minha identidade. Eu recalibro meu termostato interno para o nível da excelência. Eu ajo de acordo com a pessoa que eu decidi ser, não quem eu fui. Minha autoimagem é o molde da minha realidade. Eu sou o que eu projeto ser. Capítulo 12 - o protocolo do sono, aprendizado e consolidação noturna. Dormir não é desligar. Dormir é entrar na oficina de manutenção de alta performance. Se você negligencia o sono, você não é um hustler ou um trabalhador incansável. Você é um péssimo administrador do seu hardware biológico. A privação de sono causa danos cerebrais equivalentes a uma concussão leve ou intoxicação alcoólica. Durante 2 processos críticos para o sucesso acontecem, que nenhum esforço consciente pode replicar limpar sistema glifático durante o dia. A atividade neural produz resíduos metabólicos, como a proteína beta-amiloide associada ao Alzheimer. O cérebro não tem sistema linfático tradicional.
Em vez disso, ele tem o sistema glifático. Quando você entra no sono profundo, suas células gliais encolhem em até 60%, permitindo que o fluido cefalorraquidiano lave o cérebro, removendo as toxinas. Se você dorme mal, você acorda com um cérebro sujo. O processamento é lento brain fog, a regulação emocional falha e a força de vontade é inexistente. Você começa o dia em desvantagem cognitiva. Consolidação de memória e aprendizado, o hipocampo é a área onde as novas informações do dia são armazenadas temporariamente. Ele tem capacidade limitada. Durante especificamente no estágio REM 2 e sono profundo, ocorrem os fusos do sono de Pindus. Essas ondas elétricas transferem os dados do hipocampo memória curta, frágil para o neocórtex memória longa sólida. É durante o sono que você aprende o que estudou. É durante o sono que a nova habilidade motora é gravada. É durante o sono que a reprogramação mental que você fez teta se ficha. Deixaste explorar o arquiteto. Neural trata o sono como um protocolo ativo. Higiene da luz, a melatonina hormônio do sono é inibida pela luz azul. Telas de celular e LED branco dizem ao seu cérebro que é meio-dia. Aperte-las 1 hora antes de dormir ou use bloqueadores de luz azul. Sem melatonina, não há arquitetura de sono saudável. Temperatura, o corpo precisa esfriar cerca de 1 a 2 graus para iniciar o sono profundo. Um quarto frio é essencial para a qualidade da limpeza glifática. O pedido ao subconsciente efeito Edison, Thomas Edison e Salvador Dalí usavam o sono para resolver problemas. Dorme, defina uma pergunta clara para o seu subconsciente. Como posso resolver X? Qual é a ideia para o projeto Y? Não tente responder conscientemente. Apenas lance a pergunta e solte. Durante o sono REM sonhos, seu cérebro fará associações livres, conectando memórias distantes e criando soluções inovadoras que a mente lógica beta jamais encontraria. Tenha um bloco de notas ao lado da cama. A resposta muitas vezes chega nos primeiros segundos ao acordar. Dormir é trabalhar. É o trabalho de limpar, organizar, salvar e atualizar o sistema. Respeite a máquina. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: o sono é minha oficina de reparo e consolidação. Eu protejo minhas noites para garantir a genialidade dos meus dias. Enquanto durmo, meu cérebro limpa toxinas e ficha o sucesso. Eu delego problemas complexos ao meu subconsciente noturno. Eu acordo limpo, renovado e mais inteligente. Capítulo 13 - a dieta neural, o impacto da dopamina barata na vontade. Você aprendeu a programar, a visualizar e a usar a gratidão. Mas há um sabotador químico que pode derrubar todo esse esforço em segundos: a dopamina barata. A dopamina não é a molécula do prazer, como diz a cultura popular. Ela é a molécula da motivação e da busca. É o neurotransmissor que diz ao cérebro: faça isso de novo porque é importante para a sobrevivência. Na natureza, a dopamina era liberada após grande esforço: caçar, colher, construir abrigo, reproduzir. O sistema de recompensa era calibrado para o esforço. No mundo moderno, hackeamos esse sistema. Criamos fontes de dopamina de alta densidade e baixo esforço, redes sociais. Pornografia, açúcar processado, videogames, notícias sensacionalistas. Quando você rola o feed do Instagram ou come um doce, seu cérebro recebe uma enxurrada de dopamina sem que você tenha movido um músculo para merecê-la. O problema não é o prazer. O problema é a dessorabilização dos receptores. Imagine que você está em um quarto escuro e alguém acende uma lanterna. Você vê a luz claramente. Agora imagine que alguém liga um holofote de estádio na sua cara. Parate, para os seus olhos receptores se fecham. Quando o cérebro é inundado por dopamina barata constantemente queimando ou diminuindo o número de receptores de dopamina, o resultado: anedonia e falta de motivação. As coisas normais: ler um livro, trabalhar em um projeto de longo prazo,
conversar com a família menos param de gerar satisfação. Elas parecem chatas e cinzas comparadas ao brilho neon da tela do celular. Você perde a capacidade de perseguir objetivos difíceis sucesso porque seu cérebro foi treinado para exigir recompensa imediata. A sua força de vontade é erodida quimicamente. Você sabe o que precisa fazer, mas não tem o combustível neural para começar. O arquiteto neural impõe uma dieta neural. Não se trata apenas de desintoxicação digital por moda. É uma necessidade fisiológica para restaurar a sensibilidade dos seus receptores. O jejum de dopamina, reserve períodos do dia ou um dia inteiro na semana para eliminar estímulos supernormais, sem telas, sem música alta, sem açúcar, sem compras. O tédio não é seu inimigo. O tédio é o reset do sistema. No tédio, os receptores se regeneram. Dopamina de esforço, treine seu cérebro para liberar dopamina após o esforço. Não olhe o celular antes de terminar a tarefa difícil. Associe a recompensa à execução, não há procrastinação. Fricção consciente, aumente a dificuldade de acesso aos vícios. Tire os aplicativos da tela inicial, coloque o controle da TV vertical em outra sala. O cérebro é preguiçoso. Se houver barreira, ele desiste do impulso. Você precisa proteger sua neuroquímica como um atleta protege sua dieta. Se você alimenta sua mente com lixo dopata, sua performance será lixo. Se você alimenta sua mente com desafios e recompensas merecidas, sua vontade se torna aço. O sucesso exige esforço prolongado sem recompensa imediata. Apenas um cérebro com receptores de dopamina saudáveis consegue suportar essa jornada. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: eu recuso a escravidão da recompensa imediata. Eu protejo meus receptores de dopamina como um tesouro. O tédio é o espaço onde minha criatividade renasce. Eu sinto prazer no esforço e na construção lenta. Minha motivação é sustentável e vem de dentro. Capítulo 14 menos metacognição, a arte de observar. O programa sem instalou a habilidade cognitiva suprema. Aquela que separa os humanos dos outros animais e os mestres das massas é a metacognição, pensar sobre o pensar. É a capacidade de sair do fluxo automático de pensamentos e observá-los de uma perspectiva externa sem se fundir com eles. A maioria das pessoas vive fundida com seus pensamentos. Pensamento: eu sou um fracasso. Pessoa: é verdade. Eu sou reação emocional imediata. O arquiteto neural opera diferente. Pensamento: eu sou um fracasso. Arquiteto metacognição interessante. Meu cérebro acabou de gerar uma proposição de fracasso baseada em um programa antigo. Eu escolho não executar esse arquivo. Você percebe a diferença? Há um espaço entre o estímulo pensamento e a resposta emoção, ação. Nesse espaço reside a sua liberdade. A neurociência localiza essa habilidade no córtex pré-frontal, especificamente nas áreas ligadas ao controle executivo. Quando você ativa a metacognição, você literalmente desvia o sangue das áreas límbicas, emoção reativa, para o lobo frontal, lógica e escolha. Você deixa de ser o personagem do videogame e passa a ser o jogador segurando o controle. Como desenvolver a metacognição? A prática fundamental é o Mindfulness técnico atenção plena, não como relaxamento, mas como treino de monitoramento. Durante o dia, configure alarmes aleatórios. Quando o alarme tocar, pegam o que eu estava pensando agora. Esse pensamento é útil? Ele está alinhado com o meu objetivo? Se o pensamento for negativo ou limitante, use a técnica da rotulagem. Diga, mas isso é apenas um pensamento de medo? Isso é apenas uma memória antiga. Ao rotular, você diminui a atividade da amígdala, centro do medo. Você tira o poder da emoção e o devolve para a razão. Você deve se tornar um cientista da sua própria mente.
Um cientista não chora quando vê um dado ruim no microscópio. Ele anota, analisa e ajusta o experimento. Quando você domina a metacognição, você para de ser seus problemas. Você passa a ter problemas que podem ser resolvidos. Você entende que a voz na sua cabeça não é você. A voz é o sistema operacional rodando scripts. Você é a consciência que ouve a voz. Essa desidentificação é a chave final da libertação. O programa pode rodar, mas se você não clicar em executar, ele não tem poder sobre sua biologia ou seu destino. Encerre este capítulo com este protocolo de comando: eu não sou a voz na minha cabeça, eu sou quem ouve a voz. Eu crio um espaço de poder entre o estímulo e a minha resposta. Eu rotulo meus pensamentos e escolho quais entreter. Minha consciência é maior que minha programação. Eu sou o observador soberano. Capítulo 15 menos o novo arquiteto. Instalação do sistema operacional 20. Chegamos ao ponto de convergência. Você desmontou a máquina. Você entendeu o hardware cérebro, coração, células e o software, crenças, SA rua, hábitos. Você não é mais uma vítima da sua genética ou da sua criação. Você é um novo arquiteto. A neurociência nos deu uma última boa notícia, a neurogênese. Mesmo na idade adulta, seu cérebro continua a produzir novos neurônios, especialmente no hipotálamo, memória e aprendizado. Você tem a capacidade biológica de renascer mentalmente todos os dias. Mas a instalação do sistema operacional 20 não é um evento único, é um estilo de vida. Você não vai à academia uma vez e fica em forma para sempre. Da mesma forma, você não reprograma a mente em um fim de semana. A entropia, o caos, é a força natural do universo. Se você parar de fazer a manutenção, o jardim vira mato novamente. As velhas estradas neurais, embora abandonadas, ainda estão lá, esperando um momento de fraqueza para serem reativadas. O seu trabalho como arquiteto é a manutenção diária do sistema. Manhã Boot, não deixe o mundo programar você. Use o estado teta ao acordar para instalar sua intenção. Use a simulação neural. Prescreva seu placebo. Dia processamento, use a metacognição para vigiar o porteiro SA, rua. Interrompa os padrões de estresse. Mantenha a coerência cardíaca. Noite Backup Update, use a gratidão para limpar o viés negativo. Use o sono para consolidar o aprendizado e limpar as toxinas. Este não é um caminho fácil. É o caminho da responsabilidade total. É o caminho de sair da manada sonâmbula e acordar para a realidade de que você é um criador potente. A ciência provou que a mente molda a matéria. Seus pensamentos viram química. Sua química vira comportamento. Seu comportamento vira destino. Você tem as ferramentas. Você tem a senha de administrador. O teclado está em suas mãos. Qual código você vai escrever hoje? Qual vida você vai simular até que se torne carne e osso? O antigo sistema operacional serviu para sua sobrevivência até aqui. O novo sistema operacional servirá para sua transcendência. A instalação está completa. Reinicie o sistema. Bem-vindo à sua nova vida. Encerre este audiolivro com o decreto final de soberania neural. Eu sou o arquiteto da minha mente e o engenheiro do meu destino. Eu aceito a responsabilidade total pela minha programação. Meu cérebro, meu coração e minhas células obedecem ao meu comando. Eu atualizo meu sistema para a versão ilimitada. O processo está completo. A nova realidade está ativa.